Bem-vindo ao nosso culto online. Estou muito feliz de ter você e sua família aqui conosco. Você sabia que você é uma casa espiritual? Gostaria de ler para você 1 Pedro 2,5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. No Velho Testamento, o tabernáculo e depois o templo, ele era um lugar onde as pessoas iam para se encontrar com Deus, para adorar a Ele. Lá era a casa de Deus, mas agora, depois da morte e ressurreição de Jesus, nós somos o templo e também o sacrifício. A única igreja que o Novo Testamento fala é um prédio feito de pessoas, construído sobre Jesus, que é a pedra angular. A casa espiritual no Novo Testamento é feito de pedras vivas. Em outras palavras, pessoas como você e eu. Essa é a casa de Deus. Eu te convido hoje a adorar a Deus com todo o seu coração. E lembre-se, Ele mora em você. Adore Ele com seu estilo de vida em toda essa semana. Deus te abençoe. Nothing can separate, even if I run away. Your love never fails. I know I still make mistakes. You have new mercy for me every day, 'cause your love never fails. Stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. Yeah. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. The wind is strong and the water's deep. I'm not alone here in these open seas, 'cause your love never fails. Is far too wide. I never thought I'd reach the other side. Your love never fails. You stay safe through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. Rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Your love never fails. You make all things work together for my good. You make all things work
work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You stay same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it is always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it is always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it is always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. It is all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. It is all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you.
Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. From beginning to the end, it is always been you, Jesus. Jesus, 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 His name is Jesus, Jesus. Aleluia! Oh, é tão bom adorar ao Senhor. E agora é a hora da oração. Você está precisando de oração? Você está precisando de algum milagre na sua vida? Ou alguém da sua família está precisando de algo de Deus? Jesus, ele disse: tudo aquilo que você pedir em meu nome, eu vou fazer. Então agora vamos juntar a nossa fé, vamos agora orar a oração da fé juntos. E o Espírito Santo, ele vai operar na sua vida, na sua família. Você acredita nisso? Fecha os teus olhos e vamos orar agora. Pai, nós oramos no poderoso nome de Jesus. Deus, e o Senhor conhece cada um dos meus irmãos e irmãs, aqueles que estão nos ouvindo agora, Deus. E eu oro por cada um deles, Deus. Pai, toca as suas vidas, toca os seus parentes, os seus familiares. E eu peço pela tua bênção sobre as suas vidas, Deus. O Senhor conhece toda a necessidade deles, aqueles que estão precisando de um trabalho. Deus, abre esta porta para um trabalho, Deus. O Senhor disse, Deus, que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Abre esta porta, Deus. Eu peço em nome de Jesus. Eu oro, Deus, pelo casamento dos meus irmãos e irmãs. Eu abençoo a sua família, suas crianças. Deus, eu também oro por aqueles que estão doentes, que estão com enfermidades, aqueles que talvez possam estar, Senhor Deus, nos hospitais. Eu oro para que o poder da ressurreição agora vai lá tocando nos hospitais, naqueles que estão enfermos e doentes, ou aqueles que estão em casa, mas estão com dores. No nome de Jesus, toca eles agora, Pai. Eu declaro agora, Deus, a sua bênção sobre o teu povo. Eu declaro agora milagres sendo realizados na vida do teu povo, em nome de Jesus. Eu declaro, Deus, as portas abertas para o teu povo, e eu peço a tua bênção sobre os meus irmãos e irmãs, e nós oramos no nome de Jesus e vamos te dar a honra e a glória, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo na vida dos meus irmãos hoje. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia! Agora é a hora que eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Obrigado por estar junto conosco, por nos juntar. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, povo lindo e abençoado. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você, querido. E esta palavra, ela pode mudar o seu futuro. Escuta isso, ela pode mudar o teu futuro. E se você lembra, querido, na última mensagem que eu preguei no último domingo, eu disse que todos nós temos 2 agendamentos. E nenhum desses 2 agendamentos nós podemos colocar na nossa agenda. Por quê? Porque nós não sabemos a data de nenhum deles, né? Então, um desses agendamentos
é o dia da nossa morte. E o outro é o dia do julgamento. E eu quero ler agora, querido, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10. Porque, queridos, todos nós precisamos nos preparar. Porque após a morte vai vir, mas após a morte, nós vamos ter esse agendamento, que está escrito aqui. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam elas boas, quer sejam más. E hoje, querido, eu quero falar sobre como nos preparar para esses dois agendamentos que está diante de nós. E não temos como fugir, a morte e o julgamento. E a palavra de hoje é o poder do arrependimento, querido. E então hoje eu quero compartilhar com você, querido, sobre o poder transformador do verdadeiro arrependimento. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você sabe o que é arrependimento de verdade? E se você, querido, que é um cristão, que ama o Senhor Jesus, ou talvez você é uma pessoa que ainda não tem certeza da sua salvação, ou até você apenas quer estar um dia junto com o Senhor e quer ser salvo, então essa palavra, querido, é para você. Essa palavra é para você. E eu quero começar dizendo que o verdadeiro arrependimento, querido, pode transformar as nossas vidas. Eu vou repetir de novo. O verdadeiro arrependimento é algo poderoso que pode transformar as nossas vidas. E não importa, querido, como você tem vivido até o dia de hoje. Não importa como tenha sido o seu passado, o que você tenha feito, não importa o seu pecado ou os vícios que talvez estão prendendo a sua vida até hoje. Não importa a vida que você viveu no passado e que talvez você possa estar vivendo hoje de maneira errada. Se você, querido, se arrepender verdadeiramente, Deus ele vai abençoar o seu presente e mudar o seu futuro. E, querido, o primeiro passo para entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus, é arrependimento. E isto, querido, eu tenho uma experiência que isso aconteceu comigo. Ou seja, anos atrás, eu estava caminhando para a morte, literalmente. Mesmo sendo jovem, eu não tinha esperança de ter um bom futuro. Por quê? Por causa da vida de pecado que eu estava vivendo e que estava desagradando a Deus. E com muitos vícios, queridos, que estavam destruindo a minha vida. E por que estava destruindo a minha vida? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E eu estava no caminho, queridos, da morte física e da morte espiritual, através de todo esse modo de vida que eu estava vivendo. Porém, o que aconteceu, querido? Um dia eu tive algo maravilhoso aconteceu. Eu tive um encontro com Jesus. Oh, que dia maravilhoso! Um amigo meu, ele pregou sobre Jesus para mim, me falou sobre a obra da cruz de Cristo. E após eu ouvir isso por alguns dias, querido, sabe a primeira coisa que aconteceu na minha vida, que veio sobre mim, foi o arrependimento dos meus erros e dos meus pecados. Isso foi a primeira coisa, depois que eu ouvi a palavra de Deus. Porque, querido, eu senti naquele dia que eu tinha magoado a Deus, ferido a Deus. E o que aconteceu? Por causa disso eu confessei os meus pecados, eu me arrependi de cada um dos meus pecados e assim eu nasci de novo para uma nova vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, amados, o arrependimento mudou
mudou o curso da minha vida. Essa é a verdade. Me trouxe paz, me trouxe saúde, salvação, uma linda família que eu tenho hoje. E hoje Deus tem usado a minha vida para abençoar a outros. E por causa do meu arrependimento, querido, que aconteceu há tantos anos atrás, hoje eu estou servindo a Deus como missionário e pastor aqui na Irlanda. Então, como é bom e grande é a misericórdia de Deus. Então como eu amo esse Jesus. E por causa disso agora, eu quero viver para Ele a cada dia da minha vida, por aquilo que Ele fez por mim. Mas tudo começou com o arrependimento. E eu quero dizer algo, o arrependimento é a solução para tudo na vida cristã, literalmente. Eu vou te mostrar isso agora. Eu quero mostrar alguns exemplos na palavra de Deus sobre o poder do arrependimento. E eu quero começar, querido, dizendo que o arrependimento produz libertação. Tá? Eu quero mostrar para você, o arrependimento liberta as pessoas. Então, se você é uma pessoa que é um leitor da Bíblia, então você já leu que o povo de Israel, aqueles descendentes de Abraão que saiu do Egito, apesar de Deus os libertar, os abençoar, queridos, eles sempre escolhiam o pecado e abandonavam o Senhor. E apesar deles, Deus abençoar tanto eles começaram a servir outros deuses. E por causa disso, por causa do pecado deles, o que aconteceu? Por causa disso, eles começaram a sofrer. Eles foram perseguidos, querido, pelos seus inimigos. Eles começaram a viver debaixo de opressão. E quando ele estava nessa opressão, sofrendo, querido, o que aconteceu? Eles lembraram do Deus de Israel que eles tinham abandonado. E eles clamaram ao Senhor, se arrependeram dos seus maus caminhos. E o que aconteceu, querido? Por causa disso, Deus mudou a sorte deles, querido. Ou seja, Deus os libertou eles e os abençoou. Ou então, por causa do arrependimento deles, eles foram libertos daquela opressão. Agora, segundo ponto que eu quero te mostrar aqui, o arrependimento produz cura física. Você sabia disso? Que se você arrependimento pode produzir cura física? Isso na Bíblia. No livro de Isaías 38, do 1 a 5, você pode ler lá depois, mais tarde. Porque Ezequias ele era um dos reis de Israel. E uma vez, querido, ele recebeu uma palavra através do profeta Isaías. E ele recebeu uma notícia terrível, horrível. E Deus mandou o profeta dizer para ele. Ele falou assim: coloca em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não viverá. Olha só. Você pode imaginar você receber uma notícia dessa. Você vai morrer e você não vai recuperar dessa doença. E aí o que aconteceu, querido? Ezequias, ele recebeu aquela notícia de morte, querido. Mas o que ele fez? A Bíblia diz, querida, que ele clamou a Deus, ele se arrependeu, ele buscou a Deus, ele chorou diante de Deus. E o que aconteceu, queridos? A Bíblia diz, querida, que Deus, ele curou Ezequias, ele concedeu mais 15 anos de vida. Ou seja, o arrependimento produz cura. Outra coisa, o arrependimento pode salvar uma cidade da destruição. Isso está lá no livro de Jonas, capítulo de 1 a 4. Então havia uma cidade chamada Nínive. E ela estava para ser destruída por Deus, queridos. Ou seja, o profeta Jonas, ele foi enviado por Deus para dizer e para pregar para a cidade, dizer que eles seriam destruídos. Mas
o povo recebeu aquela palavra e o que eles fizeram? O povo, ele se humilhou, eles se humilharam, eles se arrependeram dos seus pecados. E o que aconteceu? Deus mudou a ideia dele, querida. Deus mudou o que ele havia dito e não destruiu a cidade. Ou seja, Deus não destruiu a cidade por causa do arrependimento deles. Ou seja, o arrependimento produz a proteção de Deus. Oh, glória a Deus. Mas outro ponto que eu quero falar. O arrependimento transforma pessoas. E nós vamos ver isso no livro de Atos, capítulo 9, acerca do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, querido, antes dele ser apóstolo, ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Mas, porém, um dia, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E ele teve um profundo arrependimento, amados. E ele foi transformado de perseguidor em discípulo de Jesus. Oh, que coisa linda! Ou seja, o arrependimento, querido, ele pode mudar o seu futuro. Ele pode transformar você num verdadeiro discípulo de Jesus. Você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Eu quero. Então, arrepende-se, querido. Porque o arrependimento pode mudar o seu futuro. O arrependimento pode mudar o destino da sua vida, querido. Isso. Eu vou repetir de novo. O arrependimento pode mudar o destino da sua vida. O arrependimento pode salvar o seu casamento. O arrependimento restaura relacionamentos. O arrependimento, ele produz cura e libertação. Então nós precisamos entender isso, querido. E você precisa entender o poder do arrependimento. E a coisa mais importante, querido, é que o arrependimento garante a sua entrada no reino de Deus. Aleluia! Você sabia que o verdadeiro arrependimento produz no seu coração a certeza da sua salvação? Sim! Quando você se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, então você começa a ter aquela certeza. Porque você sabe, eu sei para onde que eu vou depois que eu morrer. Porque, querido, o arrependimento, querido, é algo que Jesus, os apóstolos e todos, queridos, do Novo Testamento pregavam e ensinavam. Você sabe qual foi o primeiro sermão de João Batista? Você sabe? Eu vou ler para você. Qual foi a primeira pregação dele? Mateus 3, 1 e 2. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. E ele dizia, qual era a pregação? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 3, 1 e 2. Vocês também sabem qual foi o primeiro sermão de Jesus? Você sabe? Você tem ideia qual foi o primeiro sermão dele? Que ele pregou? O primeiro sermão dele está lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Que diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Você sabe também, querido, qual foi a primeira pregação dos apóstolos após o derramamento do Espírito Santo? Você sabe? Está escrito lá no livro de Atos. Eu vou ler para você. Atos capítulo 2, depois do derramamento do Espírito Santo. Atos 2, 38. Então Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Uau! Oh, arrependei-vos, querido, foi a pregação de João Batista.
Arrependei-vos foi a pregação de Jesus. Arrependei-vos foi a pregação dos primeiros apóstolos, queridos. E esta é a pregação para a igreja, que a igreja de hoje precisa ouvir. Arrependei-vos. E é por isso que eu estou ensinando isso a você hoje. Porque esta mensagem pode transformar a sua vida, querido, e pode mudar o teu futuro. E você sabe qual é a única saída, querida, a única que nós temos para essa pandemia que nós estamos vivendo hoje? Você sabe? Como parar tudo isso? Como sarar essa terra? Eu vou te mostrar, queridos. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: se o meu povo, ou seja, o povo de Deus, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ou se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Queridos, nós estamos vivendo um tempo difícil nessa pandemia. E não está sendo um tempo fácil. Mas e como que essa terra será curada? Através do arrependimento, a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz: se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, ele disse: eu vou perdoar os seus pecados e eu vou curar a terra deles. Queridos, Deus está esperando pelo nosso arrependimento. E eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito que se nós, a igreja, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, queridos, ou seja, se arrepender dos seus pecados, a cura vai vir sobre esta terra. Você acredita nisso? Você acredita na palavra de Deus? Eu acredito. Eu acredito. E todos nós, querido, queremos tempos melhores. Todos nós queremos ter tempo de refrigério. E o apóstolo Pedro, ele nos ensina como verão este tempo de refrigério, este tempo melhor pode vir para nós. Vamos ler Atos 3, 19 e 20. Portanto, arrependam-se e se convertam. Arrependam-se e convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Aleluia! Então, queridos, se você quer esse tempo de refrigério, tempo de restauração, nós precisamos entrar em um tempo de arrependimento. E esta é a palavra de Deus para mim, para você e para a igreja de Deus hoje. Porque toda restauração, querido, que Deus vai fazer em nossa vida, ela é acompanhada pelo arrependimento. E não há restauração sem arrependimento, e não há salvação sem arrependimento. E você sabe o que é arrependimento? O que é arrependimento para você? Você sabe? Amados, muitas pessoas não entendem o que é arrependimento. A maioria deles pensam que é uma questão de sentimento, ou de lágrima, ou de ficar triste, ou de sentir pena do que você fez. Mas isto não é arrependimento. Isso é simplesmente um lamento, um pesar. Muitas pessoas, querido, lamentam a forma como eles viveram. Eles estão só lamentando, ou estão sentindo pesar. Sabe, eu ficaria até surpreso se houvesse alguém me ouvindo agora que não lamentou de alguma coisa ou de decisões que tomou na sua vida.
você mesmo. Quantas vezes você já lamentou? Então, queridos, os sentimentos de culpado ou de pesar dizem respeito ao que você fez a si mesmo e o que você fez com a sua própria vida e as suas próprias decisões. Também, querido, há outras pessoas que têm um sentimento profundo que nós chamamos de remorso. E o que é remorso? É o que você sente por ter feito aos outros. Ok? Mas isso não é arrependimento. Ou seja, se pesar, esse remorso não é arrependimento. O arrependimento, ele tem uma característica única. O arrependimento é o que você sente que fez contra Deus. Isso é arrependimento. Isso é bem diferente de você sentir triste, lamentar e ter remorso. Bem diferente. Quando você se arrepende, querido, você percebe que é Deus que você magoou. Isso é que o verdadeiro arrependimento faz. Como o filho pródigo, querido. Ele percebeu que não era apenas o pai que ele havia magoado, porque ele tinha magoado. E eu quero ler isso agora em Lucas 15, verso 21. Então, quando ele se arrependeu, ele disse, o filho disse, pai, pequei contra o céu, olha só, e contra ti. Contra o céu e contra ti, e eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Quando você tem um verdadeiro arrependimento, você percebe, querido, que foi a lei de Deus que você quebrou. Que foi, quando você tem esse verdadeiro arrependimento, você percebe que foi o amor de Deus que você recusou. Que foi a ira de Deus que você provocou, querido. E que é o julgamento de Deus que você merece. E também você percebe que é da misericórdia de Deus que você precisa. Então é por isso que nós precisamos nos arrepender. E lamentos, querido, e remorso não te leva ao arrependimento. E eu quero hoje te ensinar que o arrependimento envolve pelo menos 3 coisas, ok? Ou seja, o arrependimento no Novo Testamento, ele passa por essas 3 etapas muito simples, que são pensamento, palavras e ação. Okay? Obras, ok? Pensamento, palavra e ação. E eu vou mostrar para você, querido, que o arrependimento é sempre arrependimento de pecados específicos. Você não pode se arrepender de pecados no geral, no atacado, ou seja, você só pode se arrepender disso, daquilo, daquele pecado. Né? E isso, querido, envolve essas 3 etapas: pensamento, palavra e ação, ok? Então, o arrependimento, primeiro, o arrependimento, querido, ele muda a ideia sobre coisas específicas e pensar sobre essas coisas da maneira de Deus. Você começa a pensar da maneira de Deus. E ao você fazer isso, você chega a 2 conclusões. O que acontece? Que conclusão você chega? Primeiro, Deus é uma pessoa muito melhor do que eu pensava e imaginava, ok? E a outra conclusão que a gente chega é, eu sou uma pessoa muito pior do que eu pensava. É isso que o arrependimento começa a produzir. E normalmente também é o contrário, ok? Quando um incrédulo pensa em Deus, ele pensa que Deus é injusto, não é? E que ele é até melhor do que Deus. Ou seja, e como que é que eu percebo isso? Você já percebeu isso?
olha para o número de pessoas que dizem: por que Deus fez isso? Ou por que Deus permite isso? Ou por que Deus permite essa pandemia? Já ouviu isso? Então, com essas palavras, querido, esses incrédulos estão dizendo: eu sei melhor do que Deus, e se eu estivesse controlando o universo, eu poderia fazer melhor do que Ele, melhor do que Deus. E é isso que eles estão dizendo, querido. E eles estão dizendo: Deus está cometendo erros que eu não faria. Ou seja, Deus está tratando as pessoas de uma maneira que eu nunca faria. Então portanto, eu sou uma pessoa melhor do que Deus. É isso que as pessoas estão dizendo, esses incrédulos. Mas quando você se arrepende, os seus pensamentos são totalmente transformados. E de repente, querido, você tem um vislumbre da santidade e da pureza de Deus. Aí você começa a perceber o quão sujo você é, querido. Aí você tem uma visão muito inferior a respeito de si mesmo. E de fato, querido, quanto mais elevada for a sua visão e revelação de Deus, menor será a sua visão de você mesmo. O arrependimento é uma mudança do seu pensamento, querido. Porque, eu vou falar de novo, arrependimento é uma mudança de pensamento, não é um sentimento que você tem. É uma mudança de pensamento. E a palavra grega, querido, para arrependimento é a palavra grega metanoia, que significa ter outra mentalidade. E essa palavra metanoia são duas palavras juntas. É meta, que significa mudança, e noia, que significa mente, ou mudança de mente. Ou seja, para pensar sobre a maneira como você tem vivido, começa quando você muda de ideia, quando você pensa na maneira de Deus. Tá entendendo? O interessante, querido, é que quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê os seus pecados e mais você se arrepende. Isso é muito interessante, porque é isso que é o arrependimento. Ou seja, quanto mais você entende o quão bom Deus é, mais você percebe o quão mal você é. O segundo passo, querido, da palavra do arrependimento, que é isso, que significa primeiro confessar os pecados, ok? Esse é outro. É o segundo passo, que é confessar primeiro os pecados. Então, não há confissão de pecados gerais no Novo Testamento. Não existe isso, ok? Há apenas confissão de pecados no plural, ok? O perdão dos pecados, ele exige arrependimento. E a necessidade básica da humanidade, deste mundo, querido, é o arrependimento. Ou seja, Deus, ele criou o homem e deu a ele livre arbítrio, certo? E esta liberdade que nós temos, ela nos torna responsáveis por nossos erros e pelos nossos pecados. Ou seja, todos nós somos resultados das nossas escolhas e nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Escuta isto, ninguém vai para o inferno por causa de Deus, ninguém. São nossas escolhas que podem levar você um dia para longe de Deus
para o reino dos céus. São as suas escolhas. Por exemplo, quando um bandido vai preso, vai para a cadeia, quem foi o responsável por ele estar na prisão? Foi a escolha dele de cometer o crime, querido. Não foi do juiz. Ou seja, Deus nos deu a liberdade de escolha. Porém, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Por que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, queridos? Você sabe. Por exemplo, Karl Marx, um dos líderes do socialismo, o que ele disse sobre o destino, sobre as escolhas? Ele disse: o nosso destino está no sistema econômico. Ou seja, o destino está no sistema econômico. Freud, já o pai da psicanálise, ele disse: o nosso destino está nos nossos instintos reprimidos. Isso foi o que ele disse. Darwin, o naturalista que formou a teoria da evolução, ele disse: o nosso destino está na genética que nós herdamos da nossa família. E o que Jesus disse? Ou seja, Jesus, o Criador e Senhor dos céus e da terra, ele disse: nós podemos mudar o nosso destino através do arrependimento. Ou seja, querido, o seu destino pode ser mudado se somente você se arrepender. Não precisa depender da sua genética nem dos seus instintos. Por quê? 1 João 9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos perdoará os pecados e nos purificará de toda injustiça. Toda injustiça Ele vai nos purificar. Ou se nós confessarmos nossos pecados, não nosso pecado, nossos pecados, significa que devemos nomeá-los um por um, da mesma forma que você nomeia suas bênçãos, você conta as suas bênçãos, ok? A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos torna limpo. Uau, que linda promessa! O sangue de Jesus, Ele nos limpa. E Ele tira os nossos pecados. Glória a Deus. E nós transformamos em novas pessoas. Agora, queridos, depois da confissão das nossas palavras, agora vem a parte difícil do arrependimento, a parte mais difícil, que são as nossas ações, as nossas obras. Então, queridos, o arrependimento ele começa com pensamentos, ok? Depois ele se transforma em palavras, confissão, mas ele tem e deve terminar com ações, com as nossas obras. Então, o terceiro passo do arrependimento são as nossas obras. Você lembra do filho pródigo? Um dia, querido, ele caiu em si. Ele se arrependeu. E ele não apenas, querido, ficou lá em palavras, em pensamento, falando com Deus. Mas o que ele fez? Ele voltou para a casa do seu pai. Ele mostrou o fruto de arrependimento, querido. Isso é fruto do arrependimento. Em Lucas 19, nós temos uma outra história de arrependimento muito linda. Zaqueu, querido, ele era um judeu rico, chefe dos publicanos, que trabalhava para os romanos, e ele cobrava impostos e até roubava dos impostos. Mas porém um dia, querido, Zaqueu, ele se encontrou com Jesus. Jesus encontrou com ele e falou assim: eu quero comer com você na sua casa. E Jesus foi na casa deste homem. Jesus, ele comeu com ele. Jesus pregou para ele. Jesus almoça lá.
E o que aconteceu? Zaqueu se arrependeu dos seus pecados. Como que nós sabemos que Zaqueu se arrependeu dos seus pecados? Vamos ler agora, querida. Olha aqui as ações dele de arrependimento, que não foi só em palavras. Lucas 19, 8 e 9. Mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: olha, Senhor, aqui e agora eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se eu enganei alguém ou alguma coisa, eu pagarei 4 vezes mais o valor. E olha o que Jesus fala para ele, querido. Jesus disse: hoje salvação veio a esta casa, porque agora este homem também é filho de Abraão. Ok, querido, olha só, Zaqueu, ele disse: eu tenho defraudado pessoas, eu peguei, eu me arrependo, mas agora o que eu vou fazer? Eu vou a cada um deles, a cada um que eu roubei, defraudei, e eu vou retribuir com juros 4 vezes mais. Uau! E aí, isso, querido, que é a ação do arrependimento. E quando Jesus viu essa ação do arrependimento que Jesus disse, salvação chegou a esta casa. Queridos, meus irmãos e irmãs, arrependimento, querido, não é só você sentir que triste, não. Arrependimento, querido, é você consertar o passado, querido. É claro que você não pode consertar todos os seus pecados, e nem vai, é impossível. Mas há alguns pecados, há algumas coisas que o Senhor mostrará que você pode consertar e deve fazer, querido. E Deus vai mostrar para você. Eu tô falando isso por quê? Porque eu tive alguns pecados na minha vida que Deus me falou: vai consertar esse pecado, vai falar com essa pessoa, ou vai pagar aquele dinheiro que você roubou. Queridos, e eu tive que fazer isso, e eu fiz. Eu fui até essas pessoas com dinheiro, falei: olha, eu estou aqui devolvendo, e quero devolver mais ainda do que eu peguei. Então, queridos, arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança da forma de você pensar. Ou seja, eu vivia para agradar a mim mesmo, para fazer a minha vontade, e agora em diante eu vou viver para Jesus, o meu Salvador. E isso, querido, é uma decisão, não é emoção, não é sentimento, não é só chorar. Então é impossível arrepender sem mudança da sua vontade. Você tem que mudar a sua vontade, a sua mente. E, querida, a palavra hebraica, nós vimos grega, né? Agora a palavra hebraica para arrependimento é virar para o lado que você está caminhando para um lado, que é o lado errado, e você vira 180 graus e diz: Deus, eu estou aqui, agora diga-me o que eu tenho que fazer. Então, querido, muitos cristãos nunca fizeram isso, querido, porque eles nunca se renderam à sua vontade ao Senhor. Muitos cristãos, ele lembra-se que arrependimento, querido, não é emoção, não. Arrependimento é decisão, e o arrependimento acontece na vontade do homem. Então não é somente porque você chorou, às vezes, querido, eu choro também, isso é parte, mas o arrependimento, querido, é uma decisão. A Bíblia diz que o arrependimento precisa produzir fruto. Ou seja, o arrependimento tem que trazer um fruto. E quando você se arrepende, você quer viver para glorificar a Jesus. Oh, aleluia! O verdadeiro arrependimento pode transformar a sua vida. Eu estou aqui falando hoje para você. Eu estou terminando agora esta palavra. E eu quero dizer para você, querido, não importa
como você tem vivido até o dia de hoje. Não importa o teu passado. Não importa como tão negro tem sido o seu passado. E passado até o que você fez até ontem. Não importa o seu pecado, o tamanho dele. Não importa os vícios que estão prendendo a sua vida ainda hoje. E não importa, querido, a vida que você viveu no passado. Se você se arrepender verdadeiramente, Deus irá abençoar o seu presente e vai mudar o seu futuro. Querido, e eu quero agora convidar você, por favor, você precisa entrar num profundo arrependimento. E verdadeiro arrependimento, querido, começa com a confissão, querido. Mas ele termina com a sua atitude, com as suas obras, com as suas ações. O verdadeiro arrependimento, querido, ele vai começar com a sua confissão, mas ele vai levar você a abandonar o seu pecado, abandonar os seus vícios, vai fazer você parar de falar mal das pessoas, parar de roubar de Deus. Você tem roubado a Deus, querido. Então o verdadeiro arrependimento, ele tem fruto. E é isso que nós precisamos, produzir fruto de arrependimento na nossa vida. E você vai mudar o seu futuro. E nós vamos fazer como Zaqueu, querido. Pois assim haverá salvação na sua casa e na sua família. Você recebe essa palavra hoje? Você aceita essa palavra no teu coração, querido? O arrependimento vai transformar tudo na sua vida. O arrependimento vai transformar o seu destino. O arrependimento vai trazer salvação para a tua vida, querido. E o arrependimento vai colocar você no reino de Deus. Eu quero orar por você agora para terminar. E se você pode, por favor, feche os seus olhos agora. Eu quero orar agora. Amado Jesus, obrigado por morrer na cruz para nos salvar de todos os nossos pecados, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor, o amor com que o Senhor nos amou, dando a sua própria vida para nos salvar de todos os nossos terríveis pecados. E hoje, querido, eu quero orar agora por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo agora, Pai. Ajuda eles, Deus, a entender o que é o verdadeiro arrependimento. Por favor, Deus, perdoa seus pecados, Deus. Deus, guia eles a um verdadeiro arrependimento, Deus. Liberta eles dos vícios, toda imoralidade, Deus. Todos o seu tipo de palavras más, palavrões e todo tipo de pecado na vida deles. Eu oro, Deus, para que salvação venha, arrependimento e salvação, para que os seus nomes estejam escritos no livro da vida, Deus. Eu oro, salva a cada um daqueles que estão me ouvindo agora e mude o seu futuro. E eu oro no poderoso nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha uma boa semana e até a próxima palavra.